Olá, meus queridos aluninhos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Então, gente, vamos começar hoje aí com um conteúdo novo, introdução de polinômios, ok? É um conteúdo bem interessante. Vocês já trabalharam no primeiro ano com funções do primeiro grau, trabalharam com funções do segundo grau, né? Então, são polinômios do primeiro e segundo grau. Agora, iremos trabalhar com polinômios de vários graus, né? Grau 3, grau 4, grau 5, grau 6 e assim por diante. Beleza? Muito bem, bora lá então. Vamos ver a parte básica de polinômios, que é uma introdução ao conteúdo. Muito bem, pessoal. Então, para começar a ideia de polinômio, vamos pensar nestas três figurinhas aqui. Nós temos inicialmente um retângulo, né, de base x e de altura x mais 3. Nós temos um cubo de lados x, x e x, ou seja, comprimento, largura e altura, né, são as dimensões de um cubo, né, também chamado de hexaedro, tudo bem? E aqui nós temos um outro cubo com comprimento, largura e altura, medindo x mais 2. Muito bem, vamos ao que interessa. Então, a primeira figura é uma região retangular de dimensões x e x mais 3. Determine as expressões do perímetro e da área dessa figura. Muito bem, então para começar, o perímetro. Pessoal, o que é perímetro de uma figura? Ah, professor, é a soma dos lados. Bom, vamos melhorar um pouquinho. É a soma das medidas de todos os lados do polígono. Perfeito? Muito bem. Então, como aqui é x, aqui em cima também é x, e aqui do lado é x mais 3, tá? Pois tem a mesma medida deste lado aqui, tá? Então, base e altura. Portanto, o perímetro é x, a medida da base, mais a medida da altura, que é x mais 3, mais a medida da base superior, que é x, mais a medida da outra altura do outro lado, que é x mais 3. Ok? Então, poderíamos dizer então que isso aqui é x mais x é 4x e que 3 mais 3 é 6. Então, obtemos aqui a expressão do perímetro desta figura retangular. Agora, vamos fazer a expressão que determina a área dessa figura. Pois muito bem, a área, todo mundo sabe que a área de um retângulo é base vezes altura, então nós temos a base x vezes a altura, que é x mais 3. Aplicando aqui a distributiva, nós teremos x vezes x, que dá x quadrado, e teremos x vezes 3, que dá 3x. Pois muito bem, esta então é a expressão que determina a área. Letra B, a segunda figura é um cubo com arestas de medida x. Determinem as expressões da área e do volume dessa figura. Galerinha, então olha só. Para determinar a área é muito simples, tá? Por quê? Isso é uma figura espacial, tá? É um hexaedro, é um cubo, né? Conhecido como cubo, né? E nós temos que entender que o hexaedro ele tem 6 faces, certo? Se a gente for ver, nós temos então, ó, essa face da frente, ok? Nós temos a face lateral, que é essa aqui. Nós temos a face lá do fundo. E nós temos também a face do outro lado, outra lateral. Nós temos as duas faces superiores, ok? Que são as bases. Perfeito, então são 6 faces quadradas. Cada face tem medidas x por x, tá? Muito bem. Então, como é que eu calculo a área total deste cubo? Vai ser 6 vezes a área de um quadrado, ou seja, x vezes x, né? Por exemplo, como é que eu calculo a área deste quadrado aqui, dessa face aqui? É a base, que é x, vezes a altura, que é x. Portanto, a expressão que determina a área daquele hexaedro, daquele cubo, é 6x². Simples assim, não tem nenhum mistério. Agora,
Para determinar o volume desta figura, que é um cubo, nós temos que fazer o quê? Vamos lá. Como é que se calcula o volume de cubo? É área da base vezes a altura. Ou seja, todo poliedro se calcula da seguinte forma: área da base vezes a altura. A base é x vezes x, a base dele é esse quadrado aqui, correto? Vezes a altura dele, que é isso aqui. Só que olha só, como a gente tem a área da base sendo x vezes x, e nós temos que a altura é x, nós temos então que o volume de um cubo é x vezes x vezes x, que é x na 3. Muito bem, pessoal, então a expressão que determina o volume do cubo é x na 3. O que vocês conseguiram perceber até o momento? Que as expressões do perímetro, das áreas e do volume são polinômios. Aqui nós temos um polinômio do grau 1, aqui nós temos um polinômio do grau 2, aqui nós temos um polinômio do grau 2, aqui nós temos um polinômio do grau 3. Certo, pessoal? Então, olha a ligação dos polinômios com as figuras geométricas.